Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e um recadinho básico antes de começar. Eu não ia fazer esse vídeo aqui hoje, mas excepcionalmente por causa da entrevista do Sérgio Moro, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo. O vídeo que eu iria postar hoje seria sobre a série da Netflix O Mecanismo, que conta aí os bastidores da Lava Jato, baseado na obra do Sérgio Moro, que ele escreveu um livro a respeito disso. Eu vou postar ele aqui amanhã de manhãzinha, 10, 11, meio-dia, por aí, então fica ligado, assista um vídeo que está bem bacana. E bora pro vídeo. Bom, Sérgio Moro foi entrevistado lá pela galera do Roda Viva, e a impressão geral que eu tive foi: Sérgio Moro é um cara completamente decente, e a impressão geral que fica também é que ele também sofre muita pressão. Algumas vezes ele se abstém de dar a sua opinião pessoal para não prejudicar a sua imagem de juiz. Então tem um determinado momento que uma das entrevistadoras pergunta quem ele gostaria, qual dos pré-candidatos desse ano para a eleição da presidência ele simpatiza mais. Aí ele dá uma enrolada, ele, entendeu? Não importa quem vai ser, tem que ser alguém comprometido a combater a corrupção, não sei o quê. Porque imagina só, eu gosto do Bolsonaro, mas meu Deus, tá vendo? Esse é um golpe do Moro e do Bolsonaro para tirar o Lula da presidência. Então ele, como alguém muito sensato, sabe que esse tipo de declaração vindo de quem vem, no caso, um importante juiz que comandou a Operação Lava Jato praticamente, sabe que isso iria trazer coisas ruins para ele. Não só para ele, mas para o processo de combate à corrupção em geral. Mas fora isso, foi tudo muito bom. Foram muitos pontos abordados e eu vou listar aqui alguns pontos fortes de coisas que ele falou que eu acho que valem a pena serem comentadas aqui. Um camarada lá perguntou para ele sobre o auxílio moradia que os juízes recebem. Ele em momento nenhum falou que isso é contra a lei, mas que ele abre a discussão se isso é moral ou imoral. Todo mundo sabe que essa questão de auxílio moradia começou lá por causa do Bolsonaro. Quem fez a pergunta foi um cara da Folha de São Paulo, veja bem. Então ele pergunta para o Sérgio Moro se isso é moral ou imoral de alguma forma, e o argumento que o Sérgio Moro coloca lá é que, independente de ser moral ou não, outras coisas não estão sendo discutidas. As pessoas que estão discutindo a respeito do auxílio moradia não estão discutindo algo que está acontecendo de ruim com os juízes, por exemplo, onde ele mencionou um reajuste lá que tinha que acontecer anualmente, mas não está acontecendo há 3 anos, enfim. Mas a questão a mensagem que ele passou é que não adianta, vamos supor, o auxílio moradia não é ilegal, mas é imoral. Então vamos acabar com o auxílio moradia para políticos, para os juízes, enfim. E daí? E depois, você faz o quê? Todo mundo sabe, principalmente depois de acompanhar o processo da Lava Jato, assistir o Mecanismo, assistir o filme da Lava Jato, sabe que o problema do Brasil é a corrupção sistêmica. A corrupção que está em todos os setores, todos eles interligados, onde um favorece o outro. E vai fazendo uma rodinha assim, agente público, doleiro, empreiteira, estatal, aí volta a roda. É basicamente isso. Essa discussão que se lançou recentemente sobre o auxílio moradia é apenas um caso pequeno dentro da imensidão que existe do que precisa ser consertado no Brasil. Tem algum problema juízes ou políticos receberem bem? Não tem problema nenhum nisso. Só que além deles receberem bastante, eles ainda têm uma série de benefícios que sabe-se lá quais são. Então, realmente não é ilegal, talvez seja imoral, mas a discussão a ser feita não é essa. Uma muito específica, vou fazer uma pergunta para ele sobre auxílio moradia. O cara recebe 4 mil reais de auxílio moradia por mês, alguma coisa assim. O rombo na Petrobras foi de 6 bilhões. E não foram de causas oriundas de imoralidade. Também de imoralidade, mas também da ilegalidade. Então é isso que a gente tem que discutir. A corrupção sistêmica que existe no Brasil e parar de bater nessa tecla de auxílio moradia porque o Bolsonaro recebia auxílio moradia. Isso não é estar preocupado com a causa real do problema. Daí, em determinado momento, um dos entrevistadores pergunta para ele sobre a influência que a política tem dentro das estatais. Como, por exemplo, o presidente da Petrobras é nomeado diretamente pelo presidente da República. E daí ele levanta uma questão que muitas das pessoas que são indicadas a esses cargos públicos dentro de estatais não têm necessariamente a formação adequada para ocupar aquele cargo. Sabe, um exemplo bobo que eu dou para vocês, bobo não exatamente, mas de escala menor, é o filho do Jorge Pessiani. O filho dele é deputado aqui pelo Rio de Janeiro e foi nomeado ministro dos esportes. Daí eu te pergunto, que bagagem esse cara tem para ser ministro dos esportes? E esse é apenas um exemplo.
Quantos cargos públicos podem ser nomeados por políticos dentro da Petrobras, por exemplo? E quantas dessas pessoas foram colocadas lá sem ter o mínimo preparo para fazer aquilo? E apenas para alimentar essa grande corrupção sistêmica que existiu aí, principalmente dentro da Petrobras. Ao invés das pessoas criticarem a Dilma ter nomeado a presidente lá do Petrobras, que fez um monte de besteira, não. Estão fazendo isso porque é Dilma, porque ela é o PT e contra o trabalhador. Então, não existe a discussão real para se diminuir essa influência política nas estatais dentro do Brasil. Qual que seria a solução? Diminuir o número de estatais, privatizando a maioria delas, que é uma coisa que os esquerdistas odeiam, porque vão vender para os americanos, vão vender para os chineses, ou então diminui essa corrupção, diminui a influência dos políticos na nomeação dessas pessoas, sei lá, coloca um outro modo. Só que para fazer isso você está dependendo justamente dos agentes do Estado. Então você vai depender do Estado para acabar com a corrupção que o Estado comete? Eu acho que é uma maneira errada de você combater a corrupção. Mas a verdade é, qual que é o problema? A influência política nas estatais brasileiras. E foi sobre isso que o Sérgio Moro comentou. E daí um camarada lá fala para ele, pergunta para ele sobre aquele áudio que ele divulgou entre o Lula e a Dilma naquela época, onde a Dilma deu várias declarações que na minha época, se você grampeasse o presidente, isso iria dar prisão. Tipo, completamente alterada, completamente desfigurada nas formas que ela estava falando, praticamente ameaçando um juiz que estava julgando alguns casos contra ela, só que na verdade ele havia grampeado o ex-presidente, que no caso estava conversando com a Dilma. Então não houve ilegalidade nenhuma, mas eles bateram em cima dessa tecla, dizendo que eles grampearam o presidente, que não sei o quê. E o Sérgio Moro comenta que não se arrepende disso, porque ele, como é baseado naquela operação que teve chamada Mãos Limpas lá na Itália, ele acha que a população deve estar a par de certos assuntos. O teor divulgado da conversa entre o Lula e a Dilma não teve nada particular da vida dos dois. Foram todos assuntos públicos que dizem respeito a toda a população brasileira. Ao decretar uma prisão, ao decretar uma busca e apreensão na casa de alguém, a população não vai ficar sabendo apenas pela opinião política do Lindbergh Farias, por exemplo. Ah, isso aí que ele está fazendo é uma arbitrariedade. Não. O primeiro Sérgio Moro vai lá, divulga o áudio. É por causa disso aqui que a gente vai tomar atitude A e atitude B. Há algo de errado nisso? Há algo de imoral nisso? Muito pelo contrário. Muitas coisas são escondidas da população, coisas que ficam nos bastidores, que alguém com poder decide não contar. E o Sérgio Moro decidiu divulgar essas coisas. Não só para que a opinião pública possa crescer, mas que para as coisas fiquem transparentes, para que a população compre a investigação e todos lutem juntos pela corrupção, de uma maneira miraculosa aqui que eu estou falando, todos juntos contra a corrupção, mas é basicamente isso. Tem um certo momento que uma das entrevistadoras pergunta para ele o que ele acha da mídia brasileira, e é uma daquelas horas que ele dá uma... Sabe, ele se esquiva um pouco. Ele fala que a mídia, no seu modo geral, foi a favor da Lava Jato. Na minha opinião, é porque quanto mais eles falavam da Lava Jato, mais eles vendiam o jornal. Então é isso que a mídia quer. Ela quer prestígio, ela quer dinheiro, ainda mais por causa da vinda da internet, onde a mídia tradicional perdeu muito espaço. Só que o Sérgio Moro fala que, de uma forma geral, a mídia foi a favor da Lava Jato. Com exceção de algumas críticas aqui e outras críticas ali, mas ele não deu exatamente a opinião dele sobre a mídia brasileira, mas ele foi incisivo após a segunda pergunta da entrevistadora, onde ele diz que ele não acredita em tudo que ele vê, porque sabe que existem pessoas com influências, sabe-se lá de onde eles podem postar o que eles quiserem, então nós não devemos acreditar em tudo que dizem. Isso foram palavras do Sérgio Moro, onde ele não acredita em tudo que ele vê na mídia. Simplesmente isso foram as palavras dele. E daí, em um certo momento, perguntam para ele sobre a adaptação que estão fazendo dele, principalmente, nas séries de TV, como a do Mecanismo, do Netflix e o filme da Lava Jato. Daí ele fala que, como é uma adaptação, efeitos dramáticos são associados, coisas que não necessariamente ocorreram daquela forma, mas ele acha que a mensagem, tanto quanto o filme quanto a série da Netflix tentaram passar, é válida. Que o problema da corrupção sistêmica é real no Brasil e, se não é o principal problema, é um dos principais problemas. Para que a população fique sabendo que isso começou há muito tempo, onde as investigações começaram lá em 2003 e sabe-se há quanto tempo isso está rolando.
Então é importante ver essas séries de TV, é importante que essas séries de TV existam para mostrar o quanto isso é grave. Para que você não passe a mão na cabeça de político e fale coisas do tipo, ele rouba, mas faz. Então, independente de ser partido A, partido B, partido C, o problema da corrupção existe e ele está presente na maior parte do espectro político. E por fim, só para finalizar o vídeo aqui, para não ficar muito grande, o Moro afirma que a impunidade não é o principal fator, mas é um dos fatores de agravantes da corrupção no Brasil. Ele comenta um episódio lá onde um dos ministros do STF mandou soltar um diretor da Petrobras que também estava envolvido com um traficante grande de drogas, baseado em algum trecho de alguma lei, e depois ele reiterou a sentença que ele fez para essas pessoas, e o ministro do STF entendeu de uma forma diferente e decretou a prisão novamente dessas pessoas. Ele falou que aquela foi uma tarde muito ruim, porque ele teve aquela sensação de impunidade, então ele complementa falando que a impunidade é um dos problemas de corrupção no Brasil, e que isso tem que acabar. Ele não diz como, mas ele diz que, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente tem que mirar. Vamos combater a corrupção. Uma das maneiras, combater a impunidade. Então é isso, meus amigos. Esses foram apenas alguns dos pontos comentados por ele. Ele é sempre um cara muito lúcido, muito sensato, ele fala bastante, ele desenvolve bastante a ideia quando ele vai responder. E foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. A impressão que fica que ele é um cara competente, um cara honesto e que merece todo o apoio da população brasileira. Ele, de maneira nenhuma, ficou se vitimizando que as pessoas estavam atacando ele, que as pessoas tentaram atrapalhar a Lava Jato. Não. Ele simplesmente diz como ele conduziu o trabalho dele baseado na lei e baseado na premissa de que ele está fazendo a coisa certa, sempre. Então, o Sérgio Moro é um cara a ser seguido, é realmente um exemplo. Se eu tiver a oportunidade de conhecê-lo um dia, pedirei um autógrafo, porque eu considero um personagem importante nesse recomeço que o Brasil está precisando ter. É isso aí, galera. Por esse vídeo é isso. Falou. E não se esqueçam de entrar aqui no canal amanhã e ver um review que eu fiz sobre a série O Mecanismo, essa série que está sendo abafada aí pelos esquerdinhas, eles estão odiando essa série. Eu vou comentar sobre isso aqui amanhã, então até lá.